Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 19 de abril de 2022. O site Poder 360 encomendou ao seu próprio instituto, o Poder Data, uma pesquisa diferente. Perguntaram aos brasileiros se eles são de esquerda, de direita ou de centro. O site já tinha encomendado uma pesquisa desse tipo em agosto do ano passado e tinha dado empate entre a esquerda e direita. Dessa vez, deu um resultado bem diferente, expressivamente diferente. E no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês os números e analisar o significado e as implicações dessa diferença. Mas antes, eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já pingou o seu Pix desse mês aqui, meu muito obrigado. Se ainda vai pingar, meu muito obrigado também. Lembrando que é a sua doação mensal que garante a independência das informações e análises deste canal. Vamos lá, gente. Essa pesquisa, é bom que se entenda, não é uma pesquisa eleitoral, ok? Portanto, não confundam este resultado com os resultados das pesquisas eleitorais. É muito importante que se entenda que, ao ser perguntado, o eleitor responde exatamente aquilo que diz respeito à pergunta que for feita. Portanto, o fato de o eleitor dizer que é de esquerda ou de direita não significa necessariamente que ele vai votar num candidato de esquerda ou de direita. A lógica da cabeça do eleitor é absolutamente esquizofrênica. É óbvio que há uma quantidade expressiva de eleitores de esquerda que votam em candidatos de esquerda e de eleitores de direita que votam em candidatos de direita. Eu tenho certeza que todos vocês aqui que seguem o meu canal vão votar no presidente Bolsonaro, ou pelo menos 99%. De vez em quando aparece um esquerdista aqui, mas é raro. Mas a maioria dos eleitores, principalmente o eleitor que define a eleição, aqueles indefinidos, muitos são chamados de indecisos, eu prefiro chamar de indefinidos, eles não têm orientação ideológica, eles pendem para lá e para cá, são aqueles eleitores que a gente tem que buscar para ganhar o voto para eleger o presidente Bolsonaro. Mas vamos falar dessa pesquisa, ok? Bom, primeiro, os termos direita e esquerda, eles são termos vagos, imprecisos, tá? Quando você pergunta a uma pessoa se ela é de direita ou de esquerda, se essa pessoa não é politizada, ela tem uma noção vaga do que seja isso, ok? Então, o termo direita e esquerda, se você não sabe, nasceu na Revolução Francesa. Quando os revolucionários franceses sentavam-se nas assembleias populares e na Assembleia Constituinte Francesa, os mais radicais revolucionários sentavam-se à esquerda do plenário e os mais moderados sentavam-se à direita. Então, daí nasceu a expressão esquerda e direita. Depois, na Revolução Russa, a esquerda revolucionária russa, os bolcheviques, que vieram a se tornar depois os comunistas, adotaram essa tradição dos revolucionários franceses e costumavam sentar-se sempre à esquerda do plenário das assembleias dos operários, soldados e camponeses. E os mencheviques, que eram os mais moderados, sentavam-se à direita, ok? Daí vem a tradição esquerda e direita. Do ponto de vista acadêmico, por exemplo, do ponto de vista das ciências sociais, da ciência política, quando se vai estudar se o eleitor é de esquerda ou de direita, vários cientistas políticos utilizam outra metodologia. Por exemplo, eles constroem categorias de análise. Eles perguntam, por exemplo, você é contra ou a favor do aborto? Se a pessoa diz que é contra, eles jogam na categoria conservador ou na coluna da direita. Se a pessoa é a favor, jogam na coluna da esquerda. Você é contra ou a favor de privatizações? Se a pessoa é a favor, jogam na coluna da direita. Se a pessoa é contra, jogam na coluna da esquerda. E assim por diante. Perguntas sobre carga tributária, sobre liberação das armas, sobre valores.
Embora isso também não seja exatamente uma categorização precisa. Os liberais, por exemplo, sob certas pautas, eles podem se enquadrar à direita ou à esquerda. Liberais, por exemplo, podem ser a favor da liberação das armas e a favor do aborto e da liberação das drogas. Às vezes eles cabem na coluna da direita e da esquerda. Mas enfim, isto é outra discussão. O que nos importa aqui é que, do ponto de vista destes eleitores que são entrevistados assim na rua ou pelo telefone, que é o caso da pesquisa do Poder 360, eles têm uma percepção geral. Certamente você aí que está ouvindo meu vídeo aqui, que é seguidor do meu canal, se receber uma ligação do Instituto de Pesquisa do Poder 360 e perguntarem para você se você é de esquerda e de direita, você vai dizer que é de direita. E se entrevistarem um petista ferrenho, um cara do PSOL, do PCO, do PSTU, ele vai dizer que é de esquerda, ok? Estou falando aqui de uma amostra grande, de 2.000, 3.000 entrevistas. Eventualmente eles dão 10.000, 100.000 telefonemas para conseguir fechar uma amostra representativa da sociedade nas proporções de sexo, idade, grau de instrução e faixa de renda correspondentes ao censo, né? Para que a amostra fique proporcional à população brasileira. Essas pessoas, elas têm uma percepção genérica do que seja esquerda, direita e centro, ok? Vou tentar ser mais didático aqui para vocês, da importância dessa pesquisa. Se a gente viajar no tempo para algumas décadas atrás, antes do impeachment da Dilma, bem antes, as pessoas tinham vergonha de dizer que eram de direita. Nós vivíamos uma situação depois do regime militar em que a esquerda vinha ascendendo ao poder, em que se dizer publicamente de esquerda era chique. Se dizer de direita era uma coisa socialmente feia, condenável. Você era associado à tortura, à censura, à ditadura militar, a coisas socialmente condenáveis, ok? Então havia uma espiral do silêncio que constrangia as pessoas conservadoras, fazia com que essas pessoas se sentissem mal ao se posicionarem publicamente como sendo conservadoras, liberais ou de direita, ok? Bom, isto nos últimos anos começou a mudar. Depois que o PT chegou ao poder, o auge da esquerda, né? Porque quando terminou o regime militar, a esquerda veio ganhando eleições e a gente veio experimentando governos de esquerda, desde os mais moderados no final do regime militar, até chegarmos aos governos petistas, que foi o extremo do radicalismo, o extremo da corrupção, em que eles não só abusaram da corrupção, mas aquelas coisas de ideologia de gênero, de liberação de drogas, de defesa do aborto, de violências contra os valores da família, da religião, do conservadorismo do povo brasileiro. E a população brasileira, então, se levantou contra o PT. Nós derrubamos a Dilma e, graças às mídias sociais, à internet, os brasileiros perderam a vergonha de se assumirem conservadores, se assumirem de direita. E a quebra da espiral do silêncio, ela acontece exatamente por quê? Porque lideranças que têm coragem de botar a cara a tapa começaram a dizer que eram de direita. É o caso do presidente Bolsonaro, por exemplo. O que é a teoria da espiral do silêncio? Eu vou explicar isso aqui sinteticamente, em outros vídeos aqui no canal eu já falei disso. A teoria da espiral do silêncio é uma teoria da comunicação e da ciência política que se baseia na ideia de que o ser humano ele é intrinsecamente inclinado à vida social. Então nós desde crianças gostamos de viver socialmente, não gostamos de ser excluídos dos nossos círculos de convivência social. Nós tememos a exclusão. A maioria das pessoas, os indivíduos que não têm espírito de liderança. O indivíduo que tem espírito de liderança, que é a minoria, não tem medo de ser excluído. Ele fala, ele se impõe, ele serve de exemplo, para o bem ou para o mal.
Então, se o indivíduo líder é uma liderança do mal, um mau exemplo, se ele consome drogas, por exemplo, num grupo de adolescentes, se ele é um marginal, inclinado à marginalidade, ele pode conduzir um grupo de jovens ao consumo de drogas, à marginalidade, à bandidagem e assim por diante. Mas se ele é um atleta, se ele é um cara que é bom nos livros, é estudioso, é inteligente, ele pode influenciar positivamente o seu grupo a se dedicar aos estudos, se dedicar ao esporte, a ter uma vida, enfim, dedicada a valores positivos. E assim é em tudo, no trabalho, na vida social dos seres humanos. E assim é na política. Então, num contexto social em que a esquerda era dominante, as pessoas que eram de direita ficavam caladas. E daí vem o nome da teoria, espiral do silêncio. Porque como a esquerda era muito ativa e a esquerda se impunha, as pessoas de direita calavam-se e se constituía uma impressão de que a sociedade avalizava a opinião da esquerda, que a esquerda era a maioria. Espiral do silêncio. Cria-se um ambiente opressivo em que a maioria se cala. E quando alguns indivíduos, uma minoria, começa a peitar a maioria, esse jogo pode virar porque as pessoas começam a perceber, opa, eu não estou sozinho, eu penso como ele, as pessoas começam a falar, e com as mídias sociais isso ficou facilitado. Pessoas como o presidente Bolsonaro e outros, professor Olavo de Carvalho e tantos outros, né, foram até, talvez o professor Olavo de Carvalho, antes até do presidente Bolsonaro, começaram a dar a cara a tapa e outras pessoas vieram na carona deles e o jogo virou. E é por isso que essa pesquisa do Poder 360 é tão importante. Vou dar os números para vocês, tá? Em agosto do ano passado, 24% das pessoas se diziam de direita e agora 33% se dizem de direita. 27% diziam que não sabiam, 27% continuam dizendo que não sabem. 24% diziam que eram de esquerda, vejam, 24% diziam que eram de esquerda, 24% de direita em agosto do ano passado. Agora, 23% dizem que são de esquerda. Um ponto percentual a menos, na margem de erro, é a mesma coisa, mas não se alterou ou se alterou para menos. 25% se diziam de centro e agora 17% se dizem de centro, ou seja, o centro diminuiu e a direita cresceu. Ainda que seja uma percepção difusa, o que se percebe aqui, além do fato de que as pessoas perderam o medo de se dizer de direita e pessoas que se diziam de centro, tudo indica pela pesquisa, passaram a se assumir preponderantemente de direita. Isso é um dado bastante significativo, bastante importante e expressa um clima de opinião, um ambiente social que não pode ser separado do contexto e do ambiente eleitoral no qual nós estamos vivendo, em que a rede de apoio do presidente Bolsonaro entrou em campo. Definitivamente. É claro, é visível, é evidente, dá para ver a empolgação das pessoas nas mídias sociais, das pessoas que eu estou falando aqui, é dos apoiadores do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro está em atividade o tempo todo, visitando o Brasil, está nas ruas, a gente vê motociata, ele empolgando o povo nas ruas e os apoiadores do presidente estão frenéticos. O meu canal aqui cresceu bastante em audiência, os vídeos estão com uma audiência muito maior, é óbvio que é um indicador restrito, né? O meu canalzinho aqui, 70 mil, tem aí gente com 1.800.000 seguidores, mas eu aposto que as métricas dos outros canais da direita devem estar bombando também. E estas consultorias que fazem análise de métricas digitais estão apontando a isso. A gente vê em artigos na mídia, né? Não é só o número de seguidores do presidente
que é o maior, mas é a intensidade das interações, as curtidas, os comentários, os compartilhamentos e a intensidade, o calor da movimentação e, obviamente, que isso reverbera para fora da base bolsonarista, influencia a sociedade e ajuda a explicar o crescimento do presidente Bolsonaro nas pesquisas. Porque isto é comunicação. É comunicação do presidente Bolsonaro e da rede bolsonarista com a sociedade em geral. E explica por que o povo brasileiro está se assumindo mais como de direita. Certo? Se a gente se lembra de 20, 30 anos atrás, isso é uma virada de mesa impressionante. Impressionante. Isso é guerra cultural, gente. Isso é guerra cultural. Isto é correlação de forças na guerra cultural. Isso significa a esquerda perdendo espaço e a direita, os conservadores, os liberais, ganhando espaço na guerra cultural, na guerra da comunicação na sociedade. E isso é algo sedimentado, tá? Isso não é simplesmente guerra eleitoral, propaganda eleitoral, isso significa uma mudança sólida na consciência social, na percepção que a sociedade tem do que significa esquerda e direita, do que significa valor conservador, ainda que seja uma percepção difusa do que seja direita e esquerda, por debaixo disso tem alguns anos de trabalho nosso, de trabalho do professor Olavo de Carvalho, de trabalho do presidente Bolsonaro, de trabalho de todos os canais da direita no YouTube, as páginas da direita nas mídias sociais, os sites da direita atuando na internet e de todos vocês que seguem os canais da direita, curtem, comentam e compartilham os nossos conteúdos. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, pingue seu Pix logo depois da vinheta que está terminando o vídeo aqui, porque é a sua contribuição mensal que garante a independência das informações e análises deste canal. Até o próximo vídeo.